perguntinha, você que tá na escola, na faculdade, num cursinho, mas principalmente na escola mesmo. Você já olhou ao redor pros seus queridíssimos colegas de classe e pensou algo do tipo... Bando de otário. Sabe de uma coisa? Se eu pudesse eu mandava metade, não, mais da metade desses malucos direto pra vala. Vontade não me falta, o que me falta é uma desculpa pra fazer. Eu espero que não, mas hoje a gente vai falar de Danganronpa, que é meio que sobre isso. Danganronpa é uma franquia super popular que começou com uma visual novel, teve um mangá, teve anime, tem um monte de jogos, tem algumas temporadas, tem a primeira, daí tem um OVA chamado Danganronpa 2.5, daí a temporada seguinte já é a 3, só que tem 2 terceiras temporadas mano, tá ligado? Fala galera! Eu não joguei os jogos, ainda, talvez um dia eu jogue, mas eu assisti o anime, e como alguém que assistiu o anime e nada além dele, eu vim aqui pra falar do tal, e nesse vídeo em específico eu vou falar da primeira temporada somente. Eu posso vir a falar das outras no futuro, mas a gente vê isso mais pra frente, fechou? Pois bora lá. O anime começa com o nosso protagonista, o Makoto, chegando na sua nova escola, o Colégio Kibogamine. E ele tá bem feliz de ir, mas ao mesmo tempo ele não se acha merecedor, porque só gente muito capacitada vai pra lá. Só que quando ele pisa na escola, ele desmaia e acorda numa sala toda fechada. Ele sai dela e vai pro ginásio e lá ele se depara com um monte de figura caricata, só gente bonita. Aí ó, lindo, lindíssima, bonita, linda, lindo demais, princesa, bonitinho, bonitinho, bonita, bonitinho, descolado, lindo, esse cara aí... Lindíssima, não muito, e rainha, ok, é um bom começo. E todo mundo tá meio confuso do que tá rolando até que aparece esse bicho aí, o Monokuma, que se declara o diretor da escola. Ele fala que todo mundo vai ficar preso no lugar pra sempre e que o único jeito de cair fora é matando alguém. Essa é a premissa do anime. Curiosa? Sim, mas vamos ver na prática. Bom, no início ninguém se mata porque, né, sacanagem, então o Monokuma pega e fala, vou dar um motivo pra vocês se matarem. Ele guia todos até a sala de vídeo e mostra lá um arquivo individual pra cada. A gente vê o do Makoto e é um vídeo que mostra a família dele e implica que eles estão em perigo. E tudo indica que os vídeos mostrados pros outros são na mesma pegada, já que geral fica em choque. Mais tarde, a Sayaka, que era conhecida do Makoto, chega no quarto dele e fala que tinha alguém forçando a entrada no quarto dela, e ela tá com medo. Ele sugere então que eles troquem de quarto pra ela se sentir mais segura e ela aceita. Dia seguinte, adivinha quem foi de base? Ah eu esqueci de comentar um pequeno detalhe, o sangue é rosa aqui. Eu sei que é paia, mas não estraga o anime não, confia. Nisso o Monokuma aparece e fala que na verdade, pra se graduar e escapar da escola não vai bastar apenas matar alguém. O rolê é que sempre que o estudante for morto, vai rolar um julgamento. Nele, se o assassino for descoberto, ele vai morrer. Se não, todo mundo se ferra e ele sai da escola. A dona Enoshima Junko aí fica pistola e pisoteia o bicho e ele manda ela de base. Sim, a personagem tão amada pelos fãs morre no segundo episódio. Que coisa. Né? Enfim, o pessoal tem um tempinho pra investigar a morte da Sayaka e é agora que vai começar a ficar legal, porque é nos julgamentos que Danganronpa brilha de verdade. Mas pra explicar o motivo por trás disso, nós temos primeiro que falar sobre como Danganronpa é um anime bizarro. Memes à parte, a palavra certa talvez fosse excêntrico, mas bizarro chama mais atenção, então deixa eu vender meu peixe. E essa bizarrice ou excentricidade da qual eu tô falando vem desde o início. A apresentação curiosa do anime, a sua estética estranha, meio datada, porém charmosa, com um traço simples mais característico, personagens caricatos e interessantes, a mina gótica, a brutamontes laranja usando um uniforme colegial, o cara com penteado de delinquente, todo mundo aqui é muito interessante. As músicas também são peculiares e agitadas e elas são muito únicas e passam uma vibe bem de game mesmo. Outra coisa são os nomes ridículos que o anime usa. Super duper colegial sortudo, super duper colegial disso e daquilo, o maior e pior incidente desesperador da história humana. Sim, esses nomes são legítimos do anime. O Monokuma que tá sempre adicionando novas regras pra barrar certas ações dos personagens, as poses e as jogadas de câmera, é tudo muito diferente do que a gente costuma ver. E agora sim, os julgamentos extrapolam isso ao máximo. Os estudantes sobreviventes são guiados até uma sala com chão xadrez e tapete vermelho, com 16 púlpitos, um para cada um, incluindo uma placa para as alunas mortas e um espaço extra caso tivesse um outro aluno. Logo no início a gente tem um plano estranhão rodando a classe inteira, tem um anúncio da sessão e daí vem um card num tambor de revólver e umas munições, e eles começam a discutir com vários planos e cortes rápidos, incluindo essa sequência bem legal do isso está errado sempre que algum argumento é invalidado. E é tudo muito bem construído para que nós, espectadores, consigamos acompanhar o raciocínio dos
dos personagens e tirar as nossas próprias conclusões e teorias. Danganronpa não é super complexo, mas trabalha muito bem com o nível que propõe de complexidade. São adolescentes afinal. As formas como os assassinos executam seus atos, tal como a linha de raciocínio dos personagens que realmente estão tentando investigar e descobrir o que aconteceu, são simples de se acompanhar, mas não deixam de ser intrigantes. É muito curioso e divertido assistir as discussões e julgamentos e tentar descobrir junto dos personagens o que aconteceu de verdade antes que seja colocado em definitivo na mesa. E eu cheguei a falar das músicas agora há pouco, uma coisa que eu queria comentar é como a música de fundo vai acelerando quando o personagem que é o suposto assassino vai sendo encurralado pelos outros. E tão divertido quanto os julgamentos são as punições dos assassinos. E aqui eu vou dar um spoiler inicial desse primeiro caso que compreende os primeiros 3 episódios. Eu acho que vale a pena você ver só pra ter uma noção da dinâmica do anime e decidir depois se você quer ver ou não o resto. Ou qualquer coisa, caça o anime, vê os 3 episódios e volta aqui depois. Mas resumindo, rola o julgamento. No início geral achava que era o Makoto o assassino, porque a mina morreu no quarto dele, mas eles descobrem que a Sayaka na verdade arquitetou todo um plano pra atrair alguém, matar a pessoa e tacar a culpa nele. A investigação rola e é descoberto que o assassino é esse ruivo aí, o Leon. E o Leon era um jogador de beisebol, e isso é relevante porque a punição dele é relacionada a isso. O Monokuma bate no botão vermelho, a gente tem essa telinha de game over seguida por uma mudança no estilo do traço do anime, uma corrente puxa o Leon e o prende num poste no meio de um mini campo, onde uma centena de bolas de beisebol são atiradas e rebatidas pelo Monokuma fuzilando o maluco. Esse é o naipe das punições do anime, e é muito da hora. Primeiro que é pesado pra porra em relação ao que tinha rolado até então. Segundo que é muito descolado, cara. E todas as punições seguem esse mesmo esquema. Sempre tem essa estética e sempre é algo relacionado ao personagem em si, o que torna tudo muito interessante. Até porque os personagens são muito interessantes. E falando neles, Danganronpa tem um ótimo elenco, é todo mundo muito carismático, e eu não vou falar de todos, mas vamos puxar alguns aqui. O Makoto é um garoto meio inseguro e bobinho, mas ele é um bom protagonista, devo dizer. Ele não falta em personalidade, ele nem é ingênuo demais, nem é chatinho, ele é um cara muito comprometido e faz muito bem o seu papel. A Kyoko é toda descolada, meio na dela, meio misteriosa e muito bem feita, um tipo de personagem que é difícil não ter numa obra como essa. A Asahina é a garota carismática e divertida que é amiga de todo mundo, e mesmo que você não goste de absurdos, é difícil de não simpatizar. O Byakuya é meio pé no saco, mas é um personagem interessante. A Touko é surtadíssima, maluca e esquisita, e eu admito que eu gosto dela justamente por isso. Mas quem realmente me ganhou foi a Celestia, porque ela é toda gótica em aparência, mas é mó comunicativa e divertida na real. Além de que ela surtando é fantástica. No mais, todos os outros são legais, no máximo o Yamada é chatinho e o Kyotaka é meio morno, mas no geral o elenco inteiro sustenta muito bem o anime. E claro que não tem como não falar dele, o Monokuma é sensacional, cara, que urso desgraçado. Ele é um maldito ditador e ainda assim é super carismático. Ele provoca todo mundo, ele é intrometido, tá sempre arrumando um jeito de dificultar ainda mais a vida de geral. Não tem como não adorar o Monokuma, ele é um dos personagens mais cativantes e faz todo sentido que ele seja uma das principais caras do anime. E agora sim a gente chegou naquele momento em que eu quero falar de algumas coisas mais específicas do rumo da obra. No geral, tudo que eu tinha pra falar sem spoiler eu já falei, então não vai ter timer aqui dessa vez. Se você não quiser tomar spoiler, esse foi o fim do vídeo. Se não, bora lá. Seguinte, sempre que um julgamento termina em sucesso, um novo andar é liberado e os personagens vão poder avançar na investigação acerca do Monokuma, do colégio e do que tá acontecendo no mundo. A princípio a gente entende que o colégio Kibou já tinha fechado há algum tempo, mas o mestre do jogo tomou conta dele e começou a usar pro game. E toda essa busca por entender o que tá acontecendo de verdade é, junto dos julgamentos, outro ponto de maior interesse dentro da obra, sendo que a gente vai tendo mais e mais pistas conforme o Monokuma vai incentivando os alunos a se matarem e eles vão caindo no joguinho dele. Como quando o Fujisaki é morto pelo delinquente e depois a galera descobre um notebook que ele deixou com uma inteligência artificial e se propõe a ajudar a hackear o sistema da escola a fim de ajudar na busca. Eu vou chamá-la de IA. Nisso tem a morte desses dois aí, daí o cabeludo, o Hagakure, é o principal suspeito, mas no fim descobrem que foi a Gótica e mandam ela de base, e eu tenho 2 comentários sobre a execução dela. Primeiro que eu fiquei triste porque ela era minha favorita, segundo que ela deu foi mole, porque o Makoto meio que pega ela num negócio que ela tinha dito, mas tinha uma puta brecha pra ela meter um caô e escapar da morte, mas ela acabou sendo neném, como dizem, daí ela surta, é muito engraçado ela surtando.
e termina se conformando com a morte. Também tem uma treta da Musculosa com o Monokuma, que ele explana pra geral que ela era uma espiã, mas nenhuma grande informação sai disso e no final a mina se mata. É triste, ela também era legal. Em meio a isso, a IA descriptografa uns arquivos da escola e descobre que tinha um projeto relativo ao que tava rolando com eles. E o projeto é do próprio diretor pra remediar o incidente lá do nome ridículo que eu tinha falado, que foi o que causou o fechamento da escola. E também que esse diretor ainda deve estar na escola e ser quem controla o Monokuma. Mas pra avançar mais na busca por uma forma de cair fora do lugar, a IA diz que precisa ser conectada na internet e eles vão lá e dão um jeito, beleza? O problema vem depois do julgamento da morte da Musculosa, quando sem um culpado, quem é morto é a IA, porque o Monokuma descobriu ela, coisa boa. Mas quando a gente pensa que chegou num beco sem saída da investigação, entra a Mukuro. Quem que é essa? Segundo a Kyoko, Mukuro é a 16ª estudante. Lembra que tem 16 púlpitos no julgamento? E que supostamente estaria escondida na escola. Supostamente porque 2 dias depois os caras encontram isso. Mas antes, o pessoal tava todo desconfiado da Kyoko porque ela não falava nada de si e ainda tinha metido um papo de amnésia que ninguém engoliu. Depois disso rolar e antes de acharem o corpo, tem um momento curioso do anime em que, com um novo andar liberado, eles encontram essa sala, onde o Byakuya fala que com certeza uma penca de gente morreu e associa isso ao incidente bizarro que a IA tinha dito antes. Daí no dia seguinte eles encontram o corpo e ficam em dúvida entre se é a tal 16ª estudante ou a Kyoko, já que ela não tava no meio deles. O rolê é que o cadáver tinha uma chave, e essa chave dá numa sala de monitoramento do Monokuma. E quando o pessoal entra nessa sala, o boneco aparece e revela que tudo que tá rolando com eles tá sendo transmitido no mundo inteiro. Os malucos estão num Big Brother Battle Royale, irmão. A Kyoko aparece viva e revela que o corpo era mesmo da tal Mukuro. Rola o julgamento, no início a culpa tá pro lado dela, já que ela tinha sumido antes e ninguém sabia onde a mina tava, mas no fim ela consegue tacar tudo nas costas do Makoto. E todo mundo vota nele e ele morre. Mentira. Na hora da execução, um vírus da IA desativa o negócio e o moleque cai num lixão do colégio, aliviado por continuar vivo e motivado a continuar buscando um jeito de vazar do lugar. Nisso, a Kyoko aparece, se desculpa, diz que vai salvar ele e também conta que tá recuperando as memórias perdidas, e que ela é a filha do verdadeiro diretor da escola. Eles sobem e propõem um desafio pro Monokuma, de que se todo mundo conseguir descobrir a real sobre o colégio e o assassinato da Mukuro, eles vão poder sair, senão, geral morre. Ele aceita e libera todas as portas pra investigação. O Makoto e a Kyoko entram na sala do diretor e encontram o cadáver do cara numa caixa. Sim, super agradável. Rola toda a investigação e no meio dela o Monokuma dá pra todo mundo uma foto onde os outros aparecem menos eles. Isso é, pro Makoto uma foto de toda a classe sem ele, pra Asahina uma com todos menos ela e assim por diante. Todo mundo fica confuso e é com essa incerteza que eles vão pro julgamento final, que é onde, depois de todas as informações serem postas na mesa, nós temos enfim a grande revelação. A pessoa morta da vez de fato era a Mukuro, mas ela não morreu agora, ela morreu no início do jogo, na verdade. Só que ninguém percebeu que era ela porque ela tava disfarçada como a sua irmã gêmea. A Junko nunca morreu, e não só isso, como ela também tava entre eles o tempo todo. E uma vez exposta, ela decide enfim contar pra eles o que é tudo isso que tá rolando. A verdade é que o pessoal não tá na escola há algumas semanas. Não, faz 2 anos que eles estão lá. Eles viveram o colegial inteiro juntos, mas tiveram suas memórias apagadas. O rolê é que o tal incidente do nome ridículo que é mencionado sempre, mas nunca falam o que de fato foi o domínio do Monokuma vulgo Enoshima Junko sobre o literal mundo inteiro. O colégio que eles estão, na verdade, é um abrigo criado pelo pai da Kyoko pra proteger a galera. Porém, a Junko e a irmã dela acabaram se infiltrando, apagaram a memória de todos e usaram o lugar de palco pro jogo delas. Depois de contar tudo isso, ela fala: seguinte, vocês têm 2 opções. Ou vocês votam em mim pra ser morta e todo mundo pode sair da escola e contemplar o inferno que é lá fora, ou vocês votam na pessoa que eu escolher pra ser morta e podem continuar aqui em segurança. O que vocês preferem? E ela escolhe o Makoto. Todo mundo fica indeciso, pensando que talvez seja mais safe mesmo continuar no colégio no final, mas daí o Makoto mete um discursinho bem broxe, muda a opinião de geral. Aí Enoshima acha cringe pra caralho, eu também, forçadíssimo, mas é isso e fica definida a morte dela, então. Só que num ato de altruísmo, todo mundo fala: pô, calma lá, você não precisa morrer não, tá de boa. Mas no fim ela acha muito pica a ideia, já que morrer seria desesperador pra caralho e ela vive em prol disso, então ela realmente vai de Vasco por vontade própria. Ela morre e os sobreviventes enfim podem abrir a porta pro lado de fora. E o que tem lá de fato, como o mundo realmente tá, a gente não vai saber porque o anime corta antes de mostrar isso.
E isso foi Danganronpa. E o que eu posso dizer depois disso tudo? Vamos lá. Primeiro, além de reforçar as minhas opiniões já ditas antes, eu queria elogiar a forma como o anime sustenta o seu mistério. É realmente tudo muito interessante de acompanhar dentro do ritmo da obra. A narrativa dela é super envolvente. O twist da Junko é muito da hora e apesar de só aparecer pra valer no final, ela rouba a cena completamente. A mina é um mar de carisma e justifica pra caramba o apego dos fãs por ela. O final, no entanto, deixa a desejar. Claro que tem as continuações, mas eu sinto que o gancho que essa temporada deixa podia ser um pouco mais satisfatório. Tinha que ter alguma coisinha a mais, é muito seco o corte, mas no geral é um ótimo anime e foi um prazer reassistir pra fazer esse vídeo. Então, se vocês quiserem que eu fale das próximas temporadas, deixem aí nos comentários. Deixem também as suas opiniões sobre o anime, sobre o vídeo, curtam se tiverem gostado, se inscrevam, me sigam nas minhas redes sociais e até uma próxima. Falou!